Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos bater um papo hoje sobre tema e recorte temático. Parece simples, parece uma besteira falar sobre isso, sobre tema e recorte temático, mas não é. Por que não? Porque muitas vezes o candidato aborda o tema parcialmente ou foge do tema. Como é que você vai fazer para não cometer esse erro no dia da sua prova, na hora de produzir o seu texto? O que você tem de fazer, assim, de prestar atenção em quê, para não fugir do tema? Então vamos lá, é sobre isso que nós vamos falar agora. Veja, você tem que dedicar algum tempo da sua prova, alguns minutinhos, para analisar a proposta de redação. Ah, Raquel, isso é óbvio. É óbvio. Você tem de ir ao texto motivador, aos textos motivadores. Muitas vezes aparece texto ou aparecem textos. Pode aparecer um ou pode aparecer 2, 3 textos na sua prova. Você vai ter de ler o texto motivador. E a partir da leitura desses textos, você vai desenvolver o tema apresentado pela banca. Então, você sabe que o seu texto é dissertativo argumentativo. O tema a banca dá para você, antes disso tudo, dá o tema para você. E aí você desenvolve uma tese em cima desse tema. Você apresenta o seu ponto de vista em cima desse tema. Então, você tem de analisar os textos motivadores, levar em consideração as ideias apresentadas nos textos motivadores, para a partir daí desenvolver o tema. Raquel, então eu tenho de ler os textos motivadores? Claro que sim, claro que tem de ler os textos motivadores. Por quê? Porque eles trazem um contexto para você, eles sinalizam um contexto para você, para ajudar a desenvolver o tema. Como o nome diz, são motivadores. Eles vão inspirar você na hora de desenvolver o tema. Então, veja só. Eu vou dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo em sala, porque ele é muito didático, isso apareceu numa prova de concurso público. Um tema amplo, a banca apresenta para você um tema amplo. Por exemplo, como aconteceu, foi solidariedade. Eu sempre dou esse exemplo. Raquel, eu já até ouvi você falar sobre isso. Então, sobre o tema solidariedade, nas minhas aulas, ao vivo, em transmissão ao vivo, eu sempre falo, eu sempre me remeto, sempre faço uma menção a esse tema. Por quê? O tema é muito amplo, solidariedade na sociedade contemporânea, solidariedade nos dias de hoje, na contemporaneidade. É um tema amplo. Quando você analisa somente esse tema, você pode ficar o quê? Perdido, falar, ué, qual é o recorte temático que eu vou fazer nesse tema tão amplo? Percebeu o que é recorte temático? Então, é uma limitação do tema. Então, como é que eu vou fazer um recorte temático nesse tema tão amplo? Como é que eu vou saber o que o examinador espera de mim? Espera que eu escreva a partir desse tema tão amplo. O que você faz? Tem de ler os textos motivadores, porque eles vão trazer o quê? Um contexto para você. E foi exatamente isso que aconteceu. Os textos motivadores, se você não tivesse lido os textos motivadores, se você olhasse o tema solidariedade na sociedade contemporânea, você pode abordar vários aspectos. Você pode tratar dos moradores de rua, da invisibilidade dos moradores de rua, que as pessoas não ajudam os moradores de rua, muitas pessoas, né? A gente não pode generalizar. Então, muitas pessoas não ajudam os moradores de rua. Então, a falta de solidariedade com esses moradores. Por quê? Porque as pessoas acham que eles deviam procurar uma ocupação, um trabalho, não é? Muitas vezes isso que a gente escuta, que como se eles quisessem estar naquela situação. Então, a gente poderia tratar sobre isso. A gente poderia falar da solidariedade em relação às crianças da África, da fome, a gente poderia falar disso. Ou então até mesmo aqui dentro do nosso país, falar da miséria, das pessoas moradoras, não moradoras de rua, mas essas moradoras das regiões mais distantes do país,
que moram lá em meio à seca. A gente poderia falar isso, da falta de solidariedade com essas pessoas que também passam fome, os miseráveis dentro do nosso próprio país, não só lá de fora da África. Poderia até fazer uma comparação. Muitas pessoas vão lá para a África ajudar, adotam crianças lá e muitas vezes se esquecem de que aqui no nosso país a gente vive essa mesma realidade. Então a falta de solidariedade, tô abordando o tema, só que havia um recorte temático. Então como é que eu vou descobrir esse recorte temático? Se ele já não aparecer no tema, como eu faço para descobrir esse recorte temático? Qual é a restrição, a limitação que eu vou fazer? Você tem de ler os textos motivadores. Então quando você passava lá a leitura nos textos motivadores, você iria perceber o seguinte: a banca falava de violência, os textos motivadores, né? A banca não, os textos motivadores apresentados pela banca tratavam da violência de um morador de rua que apanhou, foi espancado. Morador de rua não, um camelô, um ambulante que foi espancado ao ajudar um travesti. Ele foi espancado até a morte. O outro texto motivador tratava dessa mesma notícia, só que sob um outro ponto de vista, uma outra visão, tratando das pessoas que assistiram àquela violência. Esse ambulante sofrendo a violência, as pessoas não fizeram nada, eram duas pessoas, dois rapazes agredindo até a morte esse ambulante, e as outras pessoas não fizeram nada, assistiram à violência e não ajudaram, não foram solidárias. E um outro texto motivador era um filósofo falando sobre o contexto da violência na sociedade contemporânea e do medo que as pessoas sentiam. Então eu tenho ali um recorte temático, você percebeu? Eu tenho alguém que foi solidário com uma outra pessoa que iria sofrer uma violência e essa pessoa acabou sofrendo a violência e morreu. No outro texto falava que as pessoas não foram solidárias ao ver aquela violência. Então uma pessoa morre sendo espancada e ninguém faz nada, ninguém é solidário com essa pessoa. Então, um recorte temático em cima da violência. E o outro também falava de violência. Então, havia um ponto em comum em todos os textos: violência. Então, esse é o recorte temático que você deveria fazer no tema. Como eu vou ser solidário? É a solidariedade em meio à violência. Como ser solidário em um ambiente violento, em uma sociedade violenta? Como tratar desse assunto? Como eu vou desenvolver esse assunto? Solidariedade num contexto relacionado à violência. Era esse o recorte temático. Então, como é que eu descobri isso? Voltando aos textos motivadores. Eu tive de ler com atenção, analisar para, a partir dessa leitura, apresentar o meu ponto de vista. Então, se você não voltar aos textos motivadores, se você não ler os textos motivadores, você muitas vezes pode se desviar da proposta, tratar de um assunto que não está sendo exigido ali na proposta de redação, no tema. Então, o tema muitas vezes é amplo e você tem de fazer um recorte. Se esse recorte já não aparecer no tema, como eu vou mostrar a vocês, você tem de ir aos textos motivadores para entender os assuntos que estão sendo tratados nesses textos motivadores, ou então o assunto tratado nos textos motivadores, para fazer um recorte nesse tema tão amplo. Tudo bem? Para você não tangenciar o tema ou não extrapolar, não fugir da proposta. Qual é o erro mais comum quando a gente fala em tema, em desenvolvimento do tema? Qual é o erro mais comum? A pessoa restringir o tema, ou fazer uma limitação, ou então extrapolar. Como assim, Raquel? Já foi tema de redação os impactos da liberação da maconha na segurança pública, os reflexos, os impactos da liberação da maconha na segurança pública. E muitos candidatos falaram sobre, né, a legalização da maconha, era isso, legalização da maconha. Trataram da legalização da maconha, só que havia um recorte temático. Qual era o tema? Legalização da maconha. É um tema amplo? Eu posso falar da relação disso com a segurança pública, eu posso falar disso com a saúde pública, eu posso falar a relação disso com os impactos disso na sociedade, eu posso me posicionar a favor da legalização ou contra a legalização.
Percebeu? Então, o tema é bem amplo. Posso falar dos aspectos positivos da legalização da maconha, dos aspectos negativos da legalização da maconha. Então, se eu me limitar ao tema, se eu não prestar atenção no recorte temático, eu posso extrapolar ou então limitar, restringir. O que aconteceu? A banca fez um recorte. A legalização, os impactos da legalização da maconha na segurança pública. Então, eu tenho o meu tema, legalização da maconha, e eu tenho o meu recorte temático, impactos na segurança pública. Então, já adianta você, existem palavras-chave aí. Legalização da maconha e segurança pública. Essas são as palavras-chave que você vai ter de usar no seu texto. Aliás, já vai ter de usar na introdução, empregar essas palavras já na introdução. Isso é muito importante. Então, eu tenho o meu tema, que é bem amplo, legalização da maconha, e o meu recorte temático, segurança pública, impactos na segurança pública. Então, não adiantava no seu texto você abordar que é um problema de saúde pública, as drogas não são um problema de segurança, as drogas são um problema de saúde pública. Então, isso vai afetar a saúde, vai colapsar o sistema de saúde pública. Não adianta você tratar disso. Não adianta você explicar os impactos na sociedade. Porque a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Não é isso? Isso é muito usado. Que a maconha abre caminhos para o uso de outras drogas, como cocaína, crack, e por aí vai. Para o álcool. Então, você extrapolaria o que está sendo exigido. O recorte temático não é impactos na sociedade, não é impactos, o tema não é, o recorte não é em cima dos impactos na sociedade nem no sistema de saúde. Está tratando de segurança pública. Então, você deveria desenvolver esse tema, legalização, quais são os impactos disso na segurança pública. Percebeu? Então, há um tema e um recorte temático. Se você não abordar isso, você está tangenciando o tema, abordando o tema parcialmente, porque você está tratando de uma parte do tema, legalização, e não está tratando da outra parte do tema. Qual é a outra parte do tema? Segurança pública. Um outro exemplo, a violência, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, eu tenho um tema amplo, violência contra a mulher. É um tema amplo. Só que havia um recorte, a persistência no Brasil. Então eu tenho que falar. Aí é um cuidado muito grande. Por que é um cuidado muito grande? Porque eu tenho de explicar a persistência no Brasil. Então, por que os índices permanecem altos no Brasil? Essa persistência. Era isso que eu tinha que abordar. Então eu não posso falar da violência no mundo, da violência contra a mulher no mundo, não posso tratar disso. Não posso também me limitar a tratar das causas da violência. Esse é um erro comum. Quando a pessoa desenvolve esse tema, por que as pessoas gostam de desenvolver esse tema, Raquel? Alguém já desenvolveu? Já, porque já foi tema até de concurso público, do Enem, inclusive, já foi tema do Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, já foi tema de concurso público. A persistência da violência, os índices permanecem altos, né, da violência contra a mulher. Por quê? Por que os índices permanecem altos? Era isso. Então, a pessoa não pode tratar no Brasil, não pode tratar no mundo a violência contra a mulher. E um outro detalhe, não pode tratar das causas da violência contra a mulher. Não é só você se limitar a isso. O tema questiona por que ainda a violência, os índices permanecem altos. Então, a persistência desses índices altos diante da Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio. Já existem leis para combater, políticas públicas para combater esse crime. E por que mesmo assim a violência ainda permanece? Por que os índices ainda permanecem altos? Era isso que você tinha que abordar. No Brasil. Então há um recorte. Se você trata da violência no mundo, há uma o quê? Extrapolação. Se você se limita a tratar das causas da violência contra a mulher, o machismo lá fez essa sociedade patriarcal fez com que
a violência surgisse, a violência contra a mulher surgisse. Não, não era sobre isso. É por que os índices ainda permanecem altos, percebeu? A persistência da violência contra a mulher. Por quê? Então não basta você se limitar às causas, você tem que explicar por quê. Mesmo diante de tantas leis que punem os agressores, por que ainda os índices persistem? Percebeu? Ainda continuam altos. Então, cuidado com esse tal do recorte temático. Então, você tem que ficar bem atento às palavras-chave do tema para apresentá-las no seu texto. É uma forma de você não fugir da proposta, de você não se desviar da proposta, tá? Então, a gente vai praticar isso. Eu vou mostrar a vocês uma redação que fugiu do tema. Por que você vai fazer isso, Raquel? Porque é muito mais fácil a gente aprender quando erra. A gente fixa quando a gente erra. Quando a gente acerta, muitas vezes passa, aquela informação ali passa, acertei, a gente não dá tanta importância. Agora, quando a gente erra, por que eu errei? Você vai buscar ali os motivos do erro. Por que eu errei? E vai tentar corrigir. Então, é muito mais fácil você assimilar quando erra do que quando você acerta. Então, eu vou apresentar a vocês, vou mostrar a vocês uma redação que fugiu do tema. E aí eu vou, com vocês, apontar o que deveria ser feito e você constrói uma redação. Combinado assim? Então, vamos lá. Vou colocar para vocês. O tema é Desafio das políticas de segurança pública para combater a violência na sociedade. Esse aqui é o tema, a banca deu para vocês, esse aqui é o tema, ó, o tema tá aqui. Então eu tenho desafios das políticas de segurança pública para combater a violência. Então, o tema é bem amplo? Violência é um tema bem amplo. Então, muito cuidado. Não é para você tratar da violência, das causas da violência, das consequências. Não é para tratar disso, da violência na sociedade, das causas da violência. Não. Eu tenho que apontar os desafios. O que são desafios? São os problemas, os obstáculos. Cuidado com isso, são os problemas, são os obstáculos a serem enfrentados. Das políticas de segurança para combater a violência na sociedade. Então você tem que pensar o quê? Qual vai ser o seu tema? Claro que a gente vai ler os textos motivadores, mas o que você tem que pensar? Eu vou pensar na violência. O que eu penso? Que a violência vem crescendo muito nos dias de hoje, né? Na nossa sociedade vem crescendo muito. Os índices estão alarmantes. É isso que você vai falar? Por quê? Por causa disso? Não, não é isso. Você tem que apresentar quais são os problemas, quais são os desafios das políticas de segurança para se combater a violência na sociedade. Então, quais são os problemas enfrentados pelas políticas públicas para o combate da violência na sociedade? Era isso que você tinha que pensar. Não adianta você apresentar as consequências da violência, as causas, não. Quais são os problemas enfrentados? Essa é a palavra-chave. Desafios. Muitas vezes as pessoas confundem desafio com solução. Já chama a atenção disso a vocês. Desafio não é solução, desafio é o problema, é o obstáculo que é enfrentado. Você pode apresentar soluções? Pode, mas primeiro você tem que apresentar quais são os desafios, quais são os obstáculos que as políticas encontram, as políticas públicas encontram para combater a violência. Tudo bem? Vamos lá então. Aqui é o texto 1, texto motivador 1, Constituições Federais e Contexto Político Institucional. O termo segurança pública parece ter sido usado pela primeira vez na Constituição de 37. Em outras constituições, como a de 1934, aparece o termo segurança interna para tratar com matérias atinentes ao controle da ordem. Fato que irá gerar vários dilemas organizacionais no país e em seu pacto federativo. É interessante constar que na Constituição de 37 cabia exclusivamente à União a competência de regular a matéria e garantir o bem-estar, a ordem, a tranquilidade e a segurança públicas. É tudo público, né? Públicos concordando com todos. Quando o exigir a necessidade de uma regulamentação uniforme. Então, cabia à União a competência de regular a matéria
de segurança pública. Opa! Nota-se aqui uma primeira tensão conceitual e que terá impacto direto nos mandatos e atribuições das polícias brasileiras. A Lei de número 192, de 17 de janeiro de 36, regulava as atividades das polícias militares e a vinculava às unidades da federação. Então aqui vai explicar, nesse texto aqui, a competência de quem. Lá na Constituição de 37, a competência era de quem? Regular a segurança pública, falar disso. O significado é que essa lei só foi revogada em 67, ela foi revogada, que regulamentou a Constituição de 67 no que tange a atuação das polícias. E aí fala da Constituição de 37 e vai falar da Constituição de 67. Depois você lê com calma. Será somente a Constituição de 88, que é a nossa, que irá resgatar o conceito de 37 e trará um capítulo específico sobre segurança pública, não obstante repetir a Constituição de 37 e não definir o significado desse conceito. A Constituição de 88, em seu artigo 144, definirá tão somente quais são as instituições públicas encarregadas de prover a segurança pública. Quais são as instituições públicas? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias militares, você sabe quais são, né? Polícias militares dos estados, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Em suma, nossa atual Constituição não define o que vem a ser segurança pública, apenas delimita quais as organizações pertencem a esse campo. Tudo bem, vai falar aqui de políticas de segurança pública. Aqui é um gráfico, né? No seu material acho que você consegue ver melhor, falando dos números da violência. Então, você vai ver aqui, falando sobre os negros, que são os que são presos, né? O sistema penitenciário está ocupado de forma predominantemente por negros e pobres, vai falar sobre isso, vai falar das mulheres, da homofobia, então tudo bem. Aí aqui começa o texto. Então, qual é o meu tema? O meu tema é desafios das políticas de segurança pública para combater a violência na sociedade. Aqui fala da Constituição, de quem é a responsabilidade, dos órgãos, né? Porque nossa Constituição de Segurança Pública só apresenta quais são as instituições públicas encarregadas disso. Não define o que vem a ser segurança pública. E aí aqui há os textos motivadores. Então aqui a gente começa o texto do aluno, a introdução. Foi um aluno que fez. Inclusive esse tema já foi tema de concurso público. Promulgada em dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito à segurança e ao bem-estar social. Esse aqui é o primeiro período do texto que, em geral, a gente usa para fazer o quê? Apresentar o tema. Em geral, a gente faz isso no primeiro período do texto. Então, veja, o tema fala em desafios das políticas de segurança para combater a violência. Aqui, a única palavra-chave que usou foi segurança, direito à segurança. Então, até aqui, eu não tenho uma abordagem do que está sendo questionado no tema. Ainda não tenho. Contudo, a incidência de casos de violência impossibilita, então aqui usou a palavra violência, impossibilita que toda a população desfrute na prática desse direito universal, direito à segurança. Nesse sentido, cabe avaliarmos, já vou falar sobre isso, os fatores que favorecem esse quadro. Então, fatores, eu vou adiantar a vocês, vocês adoram usar essa palavra, fatores são motivos, são causas. Cuidado com o emprego dessa palavra. São as causas, são as causas, os motivos, aquilo que leva a alguma coisa, que favorecem esse quadro. Qual é esse caso? Esse quadro que impede de violência, que impede na prática que esse direito seja exercido. Então, veja que aqui o candidato não usou a palavra desafios, não empregou as palavras-chave das políticas de segurança para se combater a violência.
Então, era isso que deveria ter usado aqui na introdução. Essas palavras deveriam aparecer aqui na introdução. Então, na introdução, observem vocês que já há uma fuga do tema. Eu não apresentei aquelas palavras importantes para o desenvolvimento do tema. Cuidado, quando você faz uma introdução que já se desvia do tema, da proposta, já não emprega ali essas palavras, provavelmente o seu texto vai fugir também da temática. Provavelmente. Por quê? Porque o seu texto é construído a partir da introdução. O que você faz na introdução? O que você deve fazer na introdução? Apresentar o seu ponto de vista, apresentar o tema e a chamada tese. O que é a tese? É o seu ponto de vista sobre o tema. Isso é essencial no texto dissertativo argumentativo. Na introdução é apresentada a ideia central do texto. Você não pode deixar isso para conclusão, para apresentar no desenvolvimento. Não, você deve apresentar a ideia central na introdução. Qual é a ideia central? É a sua tese, é a sua opinião. E veja, tende a aparecer as palavras-chave. Apareceu aqui? As palavras-chave apareceram? Não. Então, essa pessoa já fugiu do tema na introdução. Vamos analisar o restante do texto. A educação é o principal agente no desenvolvimento de um país. No presente, ocupando a primeira posição na economia da América Latina, seria coerente acreditar que o Brasil possui um sistema público de ensino coerente. Aqui está tratando de educação. Porém, a realidade é conflitante e o resultado desse contraste é nitidamente refletido nos índices de criminalidade. Então, está falando que aqui o resultado é nitidamente refletido nos índices de criminalidade. Então, o Brasil não possui um sistema público, está dizendo isso, de ensino eficiente. Isso vai refletir nos índices de criminalidade. Conforme o monitor da violência elaborado pelo portal G1 em 2019, foram mais de 40 mil crimes violentos registrados contra a população. Aqui está apresentando um dado estatístico dizendo que a violência cresce. Diante do exposto, fechamento do parágrafo, vemos uma situação crítica, não devendo a sociedade aceitar negligências do Estado e do poder público. Essa pessoa, se eu disser a vocês que essa pessoa escreve bem e sabe estruturar um texto, você acha que eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Eu estou falando a verdade. Essa pessoa sabe estruturar um texto. Eu vou mostrar a vocês. Aqui ela apresenta a ideia central do parágrafo. Tá aqui, no início, ó, a ideia central do parágrafo, daqui até aqui. Ela desenvolve e apresenta uma ferramenta para comprovar o que ela afirma, ainda que não tenha feito. E aqui ela fecha o parágrafo. Então, o parágrafo dela está muito bem organizado. Tem início, introdução, comprovação e conclusão. Então, o parágrafo dessa pessoa tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Está muito bem estruturado. Mas há um detalhe importante. Não abordou o que estava sendo questionado. Então, não explicou qual é o desafio para se combater a violência. Poderia falar que era educação, sim, mas essa pessoa teria de explicar como que a educação atrapalha, vamos dizer assim, faz com que o combate à violência seja dificultado. Então, como é que seria a falta de educação, a falta de investimento em educação, o ensino básico deficiente, como fala aqui, fala do sistema público de ensino ineficiente. Então, como é que isso afeta as políticas de segurança pública? Como isso afeta? Era essa relação que ele deveria construir, a pessoa deveria construir aqui no texto. Então, não apresentou isso, falou da educação, falou dos fatores, ou seja, a pessoa explica, vou voltar ao texto para você entender, aqui ó, na introdução falou de fatores, motivos. Então, aqui a pessoa explicou o quê? O que ele fez? Ela fez, a pessoa, vou colocar a pessoa. O que a pessoa fez? Ela explicou como a educação, não sei se eu vou conseguir escrever aqui embaixo, consigo. Como a educação gera
violência. Foi isso que ela fez, criminalidade, aumento da violência. Foi essa relação de causa e efeito que ela construiu. Mas o que ela deveria fazer? Ela, a pessoa, deveria fazer, explicar como a educação, a ineficiência do sistema de ensino público afeta as políticas de segurança. Como é que dificulta o combate à violência? Era essa relação que deveria tratar. Combate à violência. Não tem que explicar como é que gera a violência. A gente tem que tratar das políticas de combate à violência. Então, quais são os obstáculos? A educação é um? É. Então, você deveria explicar como que a educação vai afetar diretamente as políticas de segurança pública de combate à violência. Não adianta explicar por que a violência vem crescendo. Por causa da falta de investimento em educação. Ok, mas não é isso que está sendo questionado. O tema não é violência no sentido amplo. São os desafios, os obstáculos para o combate à violência. Percebeu? Então, quais são os impedimentos para se combater a violência? Porque aqui só a polícia, né, a segurança pública, as políticas de segurança pública, elas são voltadas somente para esses órgãos competentes pela segurança pública, ou seja, para as polícias, né? Então, o combate é repressivo. As políticas são voltadas para o combate à violência, são voltadas... Me enrolei agora, ó. As políticas de segurança pública são voltadas para o sistema repressivo. A gente não vai na raiz do problema. Então, era isso que deveria falar. Quais são as dificuldades? A dificuldade é entender o todo, entender que não basta colocar policiamento nas ruas. Segurança pública não é só isso. Era isso que a pessoa deveria ter explicado. Então, a educação é um dos pilares para se combater a violência. Qual é o desafio encontrado, o obstáculo encontrado? Um desses é a falta, é o ensino público deficiente. Era isso que deveria desenvolver, mas não explicar por que a violência cresce. Continuando. Faz-se necessário ainda, percebe que faz coesão entre os parágrafos, faz-se necessário ainda destacar que a ausência do Estado no policiamento ostensivo gera um ambiente de impunidade, impulsionando ainda mais a problemática. Continua aqui explicando por que a violência cresce, pela ausência do Estado no policiamento ostensivo, que é o que a gente acabou de falar. Combate à violência não é só policiamento ostensivo. De acordo com o sociólogo Bauman, aqui vai uma citação, já peço cuidado. A falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é a característica da modernidade líquida. Isso aqui está sendo muito citado. Os candidatos vêm citando muito Bauman e essa tal de modernidade líquida, vivida no século XXI. Diante de tal exposição, podemos comparar de forma análoga a falta de medidas governamentais para confrontar a situação. Qual é a relação entre modernidade líquida e a falta de medidas governamentais? Não há relação alguma. Então, essa citação apresentada aqui não serve de nada, só quis mostrar o conhecimento, mostrar que conhece Bauman, o filósofo, o sociólogo, a educação, fazer uma citação sobre a modernidade líquida e não estabeleceu relação alguma. Então, cuidado com essas citações sem critério, muito cuidado, que em vez de ajudar, atrapalham o desenvolvimento do seu texto. Veja só, mais uma vez, tratou aqui de uma causa do crescimento da violência. Qual foi? Falta de policiamento ostensivo. A falta de policiamento ostensivo faz com que a situação se agrave. Não era isso que está sendo questionado. Qual é o desafio para se combater a violência? Então, qual é um problema enfrentado pelas políticas de segurança pública para se combater a violência? Esse era o tema. Então, entender que não é só policiamento ostensivo. Esse é um problema, que as políticas devem ser voltadas não só para isso, para o policiamento, mas para o atendimento das necessidades básicas do cidadão, para aí sim enfrentar, combater a violência. E quais são as necessidades básicas? Além de educação é uma necessidade básica? Desenvolver políticas para lazer, esporte, cultura nas comunidades, para os jovens, voltadas para
moradia, saneamento básico, poderia abordar isso, que as políticas devem ser voltadas para atender as demandas básicas da população, não só policiamento ostensivo, não só a presença de policiais. Então isso poderia ser desenvolvido aqui. Não era para você apontar as causas da violência. Continuando. Conclui-se, portanto, eu vou condenar aqui esse conclui-se, ó. Conclui-se, portanto. Portanto, é um elemento de coesão conclusivo. Ele já indica que vai haver a conclusão. Então, não empregue em conclui-se. Conclui-se na conclusão. O portanto já sinaliza que você vai concluir o texto, que você vai fechar o texto. Portanto, conclui-se, portanto, que ainda há dificuldade para se assegurar a solidificação de políticas públicas que visam a construção de uma sociedade melhor. O governo pode intervir a fim de tornar a lei mais efetiva por meio de pessoal. Assim, promoverá a redução direta nos índices de criminalidade por meio de pessoal o quê? Tornar a lei mais efetiva. Além disso, com o investimento em educação básica a partir do remanejamento de recursos, espera-se uma redução dos índices de violência a longo prazo. Então aqui a pessoa vai apresentar medidas para reduzir a violência. O que a gente está pedindo? Para combater a violência, medidas. Então sempre que você for apresentar uma proposta de solução, o que tem de ser feito? Tem de apresentar o agente da ação, quem vai fazer aquilo, como aquilo vai ser feito, como aquela medida vai ser posta em prática e como de fato essa proposta pode resolver o problema. Então você tem que detalhar a proposta sempre que você for apresentar uma intervenção, uma solução para o problema. Então percebeu o grande erro aqui? Apontar as causas do crescimento da violência, quando o tema questionava os desafios para se combater a violência. Então, um bom caminho qual era? Entender que as políticas de segurança pública devem ser voltadas não só para o policiamento, mas também para o atendimento das necessidades básicas da população mais vulnerável. Percebeu a fuga do tema? Percebeu? Fugiu do tema? Tratou de violência quando deveria tratar do combate à violência. Quais os problemas enfrentados, os desafios enfrentados pelas políticas de segurança pública. Então, pratiquem. Isso é essencial para a produção de um bom texto. Eu espero vocês no próximo bloco. Beijo. Tchau, tchau.